Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com você. Eu sou a professora Soraya Frota e para que tenhamos um resultado de sucesso, será necessário a sua dedicação. O tema de nossa aula de hoje é constitucionalismo. Mas você pode se perguntar, o que significa constitucionalismo? Constitucionalismo nada mais é do que um movimento social, político e jurídico que provocou o surgimento e o desenvolvimento das constituições. Então, nossa disciplina Direito Constitucional, estamos estudando o desenvolvimento que fez esse surgimento das constituições do nosso país. O objetivo desse constitucionalismo, professora, qual é? É limitar o poder do Estado através de uma Constituição. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, no nosso slide, as modalidades de constitucionalismo. Podemos observar aqui algumas modalidades. Nós temos 4 tipos de constitucionalismo: constitucionalismo social, transnacional, neoconstitucionalismo e o constitucionalismo do futuro, que ele também é conhecido como constitucionalismo do porvir. O constitucionalismo social, que é esse primeiro, ele é a previsão dentro da Constituição dos direitos sociais. No nosso país, a primeira Constituição a prever esse constitucionalismo social foi a Constituição de 1934. Ela foi a nossa terceira Constituição brasileira. Foi um marco histórico, mudou a nossa história e passamos a ter um constitucionalismo social. Ou seja, passamos a ter dentro da nossa Constituição a previsão constitucional de direitos sociais. Além de abordar os direitos e garantias individuais, foram inseridos na Constituição brasileira 2 capítulos. O capítulo que trata da ordem econômica e social e o capítulo da família, educação e cultura, dando um sentido eminentemente social à Constituição, inaugurando naquele momento o Estado Social no Brasil. Há outras modalidades de constitucionalismo, como nós estamos vendo aqui no nosso slide. Existe também o constitucionalismo transnacional, que é a possibilidade de se elaborar apenas uma Constituição para vários países. Você sabia que na Europa quase foi finalizada essa modalidade? Seria chamada de Constituição Europeia, mas não foi adiante. O constitucionalismo foi evoluiu bastante e atualmente, com toda essa evolução, ele recebe um novo nome, que é o neoconstitucionalismo, que é o novo direito constitucional. É o direito constitucional moderno que colocou a Constituição em posição de destaque em vários países europeus, redefinindo o seu papel em relação às demais normas previstas, surgindo uma nova maneira de governança, que é conhecida como Estado Democrático de Direito, tendo como seu maior fundamento a dignidade da pessoa humana, onde todas as pessoas são possuidoras da mesma dignidade. E no Brasil, como se deu essa modernização e transformação do direito constitucional? Foi com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que foi apelidada pelo presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o saudoso Ulisses Guimarães, como Constituição Cidadã, que após um longo período de ditadura militar, busca pela defesa, pela realização dos direitos fundamentais, tanto do indivíduo, que é o nosso direito individual, quanto da coletividade, colocando a Constituição como uma garantidora desses direitos e acima das demais leis. Como exemplo, eu cito para vocês o preâmbulo da Constituição Federal de 1988. Então, desta forma, a Constituição ela passa a respeitar e preservar as liberdades civis, os direitos humanos, os direitos fundamentais e as garantias individuais, visando ao bem-estar, ao desenvolvimento, à igualdade, à justiça social, seguindo a tendência do neoconstitucionalismo,
ao incorporar no seu texto o princípio da dignidade da pessoa humana como um valor supremo. Você pode verificar fazendo a leitura do artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Faça sua pesquisa, vá lá no site do planalto.gov.br. Né? Apesar disso, desse neoconstitucionalismo, ainda existe uma outra modalidade de constitucionalismo para a gente abordar, que é o constitucionalismo do futuro, também conhecido como constitucionalismo do porvir. Esse constitucionalismo do futuro é uma previsão de como será o constitucionalismo do amanhã, das novas gerações. Foi realizado um congresso com respeitados constitucionalistas do mundo para discutir o futuro das constituições. Estava presente um doutrinador argentino chamado José Roberto Drome, e a ideia de constitucionalismo do futuro partiu de um artigo que ele escreveu. Ele afirmava que o futuro do constitucionalismo deve estar influenciado até identificar-se com a verdade, solidariedade, consenso, continuidade, participação, integração e universalidade. Trata-se da Constituição do porvir, da Constituição do futuro. A Constituição do futuro, para os juristas, essa Constituição do futuro, as constituições do porvir, elas devem consagrar os seguintes valores: a verdade, a solidariedade, o consenso, continuidade, participação, integração e universalidade. A verdade é um valor que a Constituição não pode gerar falsas expectativas. Ela não poderá consagrar promessas impossíveis de serem realizadas, devendo ser transparentes e éticas. O valor solidariedade não é do indivíduo, mas entre os povos. Trata-se de uma nova perspectiva de igualdade, sedimentada na solidariedade, na dignidade da pessoa humana e na justiça social. O consenso, a Constituição do futuro, deverá ser fruto do consenso democrático que deverá existir em torno dos valores a serem consagrados. Temos também a continuidade, ou seja, as constituições, quando sofrer alguma reforma, elas não deverão sofrer modificações que destruam a sua identidade. A ruptura não pode deixar de levar em conta os avanços que já foram conquistados. Temos também a participação. A participação ativa e responsável do povo na vida política, consagrando-se a noção de democracia participativa e de Estado de Direito democrático. Integração, Então, quando a gente fala da integração, trata-se da previsão de órgãos implementadores de uma integração espiritual, a integração moral, ética e institucional entre os povos. E, por derradeiro, nós temos a universalização, que se refere à consagração dos direitos fundamentais internacionais nas constituições futuras, fazendo prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana de maneira universal e afastando qualquer forma de desumanização. A Constituição Brasileira de 1988, que é a nossa Constituição que está em vigor, ainda que de forma inicial, ela adota a solidariedade, uma dessas modalidades. Então, a nossa Constituição, ela adota a solidariedade. Observe que no artigo 3º, lá no inciso 1 da Constituição Federal de 88, ele traz os objetivos da República. E dentre esses objetivos, lá consta a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Estamos falando da solidariedade entre os povos para o bem coletivo de toda a população. Encerramos a nossa videoaula. Lembre-se de acessar a sala virtual e participar dos fóruns. Também não se esqueça de postar suas dúvidas. Bons estudos!